Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje o papo é sobre um tema que está super em alta na odontologia, que é microscopia e tecnologia na endodontia moderna. A gente vai falar sobre, como os avanços tecnológicos estão transformando o diagnóstico, o planejamento e o tratamento endodôntico. É isso mesmo, a endodontia ela evoluiu muito e aí com isso hoje em dia a gente tem ferramentas incríveis que ajudam no tratamento, no aumenta a precisão e deixa tudo mais previsível. E o legal é que cada tecnologia tem o seu papel e hoje nós vamos falar sobre todas que colocamos no e-book, as tomografias computadorizadas de feixe cônico, motores endodônticos, localizadores foraminais e até laser. Então se ajeita aí, coloca o fone e vamos mergulhar nessa tecnologia da endodontia moderna. Dando início ao primeiro bloco de fato, vamos começar pela tomografia computadorizada de feixe cônico, que é uma das maiores revoluções na endodontia, porque antes a gente dependia de radiografias bidimensionais, que era plano, então não dava para ter um estudo preciso da anatomia. E já com o feixe cônico, a gente passou a ter imagens tridimensionais de altíssima qualidade, o que permite ver as estruturas periapicais, enfim, em 3D, sem sobreposição. Então é tipo uma visão de raio-x turbinado, né? É tipo isso. E o mais interessante é que ela usa uma dose menor da radiação médica tradicional. E na endodontia, ela é indicada para casos de anatomias complexas, tipo fraturas radiculares, lesões perapicais, retratamentos, reabsorção e até no planejamento de cirurgias. Muito legal. E ainda dá pra ver aquela comunicação com o seio maxilar ou canal mandibular, né? Que em radiografia normal a gente nem sonha em perceber ali. Sim. Total, mas o importante é analisar que o feixe cônico ele tem critérios, porque nada de indicar uma coisa tão precisa e de um valor alto sem necessidade. Então, tem que ter o equilíbrio entre o benefício e a exposição do paciente. E também tem a parte da interpretação, né? Tipo, não adianta só ter a imagem linda lá, se o dentista precisa saber direitinho para não errar o diagnóstico. Sim. Perfeito, Dada. E o conhecimento técnico e o uso ético fazem toda a diferença. Agora a gente vai para o segundo bloco, que são os localizadores foraminais eletrônicos, que eles ajudam a determinar com precisão o comprimento de trabalho do canal, usando os princípios elétricos. Basicamente é um aparelho que mede a lima e o tecido periapical. Ou seja, ele tipo sente quando a lima chega no fórum apical, né? Tipo, ele É sei isso lá. mesmo, ele sente quando chega lá e aí ele tem essa leitura no tempo real que faz com que seja mais preciso e evita erro, reduz a necessidade de radiografia e deixa o tratamento mais seguro. Eu acho legal ver como eles evoluíram, desde os modelos mais antigos, que eram super instáveis, até os de quinta geração, que tem software digital e integração com os motores endodônticos. Top, É. viu? E é bom lembrar que mesmo sendo super preciso, né, ele não substitui totalmente a radiografia, né? É muito importante lembrar disso, que o ideal é combinar os dois para ter uma segurança maior, né? Perfeito. É uma integração que deixa o tratamento mais seguro, você se sente mais seguro no atendimento Sim. e deixa o paciente também mais seguro. Aí é muito importante isso. Muito importante. Eu acho que assim, é algo que veio pra revolucionar, né? Sim, Porque com certeza. eu acho incrível. Pra mim é tipo assim, mágica quando a gente vai botando a lima e ele ainda começa a apitar. Eu fico, meu Deus do céu, e agora? Quando chega lá, ele vai apitando mais, apitando É, mais. Dá uma muito segurança, bom. Dá né, uma pro segurança profissional. demais. Total, gente. Acho babado. Acho que foi uma das melhores coisas assim, que inventaram. E Sim, o com legal é certeza. que ele é prático, você consegue Muito. ver, você tem aqui do seu lado, você tá atendendo e você consegue visualizar e é A muito gente que usa na prático. clínica, E né, a gente otimiza vê. tempo. É. Pois é. Não Você fica... não perde tempo, tipo, você coloca lá a lima e aí, eu vou fazer uma radiografia pra ver E o se medo, deu né, certo, da lima de passar. ultrapassar. E eu fico pensando como é que era antes. Não, de verdade, como é que era? Não Pois sei. é, né? Eu acho que já deve ter dado, ó, Deve ter dado muito problema. Então, a tecnologia, ela veio aí, os localizadores, eles estão aí para ajudar os endodontistas e a endodontia vai, é isso, né? A tecnologia, a endodontia vai cada vez mais se aprimorando Sim. e melhorando para o nosso dia a dia, o atendimento na clínica, né? Sim, verdade. Isso mesmo. Agora, gente, vamos para o bloco 3, que é sobre motores endodônticos, rotatórios e reciprocantes. Bora falar dos motores endodônticos de maneira geral, né? Que também foram aí um divisor de águas. Hoje a gente tem dois principais tipos de movimento, que é o rotatório contínuo e o reciprocante.
O rotatório gira em 360 graus, enquanto o reciprocante faz movimentos de vai e vem, alternando os sentidos. E essa diferença interfere diretamente na fratura da lima, né? Sim, sim, com certeza. O reciprocante, ele reduz esse risco, porque ele alivia o estresse do instrumento no canal. Muita gente não sabe disso. Mas, além disso, os motores modernos permitem ajustar o torque, sabe? Velocidade, até a integração com os localizadores foraminais, que é uma super inovação, né? Ou seja, virou um aviãozinho tecnológico. Sim, exatamente. E o mais importante é usar esses recursos com critério, sabe? Com cautela. Escolher o motor e o sistema de linhas conforme o caso clínico, respeitando a anatomia do canal, que muitas vezes o profissional acaba deixando de lado, mas que é de suma importância para a gente ter um resultado efetivo. Não, e muito importante também sempre a atenção com a esterilização, né, do material, Sim, sim. a manutenção, porque motor sem calibrar é dor de cabeça na certa. Com certeza dá problema, assim, e meu Deus. Sempre segurança em primeiro lugar. Foi perfeita a sua fala, Daphne. A gente tem que pensar com muita antecedência nessa questão, que muitas vezes acaba sendo muito negligenciada. É verdade. E assim, a gente vê o problema que pode ser gerado por uma negligência dessas, né? Sim. Dá um BO muito grande. Principalmente a esterilização, né? Porque é a saúde da pessoa, a segurança Sim, do com paciente que você tá certeza. fazendo, né? As coisas. Muita gente acha que é só passar um alquinho ali e tal. E tem tá gente que tudo passa, bem. né? Sim, e é preocupante, né? Muito. Inclusive, as consequências disso para um dentista formado é seríssimo. A negligência A é perda de um CRO, com certeza. Verdade. E um grande, né? E um grande, né? Sim. E para o nosso último bloco, a gente vai falar um pouco sobre o laser IR-EG, para ativação de irrigantes, né? Que é uma tecnologia maravilhosa para ativação de irrigantes. Ele funciona emitindo energia que cria microbolhas dentro da solução irrigadora, e essas bolhas, elas implodem e gerando um efeito, né, de limpeza dentro do canal, super intenso. Então, acho muito legal, na verdade, esse assunto também. Ela é tipo uma explosão controlada. Exato. E o legal é que essa energia melhora a penetração do irrigante mesmo, né? Funciona para até melhorar o irrigante, adentrar melhor, ajuda a remover detritos, biofilme e até tecidos necróticos, principalmente em áreas que a lima ela não consegue alcançar. Então, acho isso muito legal. E também reduz a contaminação bacteriana, né? Melhorando Sim. o prognóstico. Nossa, deve ser bem caro, né? Um material desse. Nossa, assim. com certeza. Eu tô até procurando aqui o valor. Meu Deus do céu! Quanto é o valor dele? Gente, é tipo assim, 107 mil reais. O quê? Tem que Caraca, silêncio. ele é muito Pausa. caro. Nossa. Mas, caraca, muito caro. E ele é muito importante também para seguir o protocolo direitinho, né? Ele ajuda a seguir o tempo de ativação certinho, a potência, ele é muito seguro, para realmente não causar danos térmicos, né? Ou seja, o laser é incrível, né? Mas acho que como qualquer aparelho, ele necessita ali de um conhecimento, um cuidado, porque é mais uma vez aquela questão da negligência, né? Tipo assim, se você negligenciar o uso, imagina o tipo de problema que você pode acarretar com uma situação dessas, né? Sim. Aí é muito bom a gente ter a tecnologia hoje em dia para auxiliar, para ajudar a gente e tal, mas infelizmente tem que ter esse controle, né? A gente tem que ter esse conhecimento, porque o que pode ser acarretado por um mau uso, sim, é indescritível. E eu acredito que também o material desse valor, com esse suporte, há critérios, né? Para indicação. Não, Não com vai certeza. ser para qualquer coisa. Sim, sim. Com certeza. Não, e o tratamento, quando vai usar ele, deve ser hiper caro, né? Porque o material em si, só o laser é caro, e ainda mais as outras coisas, né? E foi perfeito isso que tu falou, Rita, mas é verdade. A tecnologia ela é uma aliada, né? Mas quem faz a diferença mesmo é o profissional preparado, né? Com certeza, porque não adianta você ter o melhor Equipamento. negócio ali, o melhor equipamento e você não saber usar. Não usar com direito. segurança, saber o certo. básico. Sim. Gente, Verdade. total. Então, gente, agora a gente vai responder algumas perguntinhas que os internautas colocaram aqui no chat. E a primeira pergunta foi da Raíssa, que está cursando o 5º semestre de odontologia lá na USP. Quais são as limitações e cuidados no uso da tomografia computadorizada de feixe cônico? Bom, a dose de radiação é menor que as radiografias convencionais e a presença de artefatos metálicos que podem distorcer as imagens. Então, essas são as principais limitações. E outra perguntinha aqui do Pedro, que já está cursando o 7º semestre aqui em Fortaleza, na UFC. Qual o diferencial da tomografia computadorizada em relação à tomografia médica?
Bom, ela utiliza o feixe cônico em vez de feixe leque em um giro único de 180 a 360 graus, cobrindo toda a região de interesse em uma só exposição, o que reduz o tempo de radiação. Gente, selecionei também 2 perguntinhas que mandaram aqui no chat. Essa é da Clara, que faz o 2º semestre na Unicristos aqui em Fortaleza. E a pergunta dela foi: Quais são as vantagens do uso de motores endodônticos? Primeiro, redução do tempo de instrumentação, porque vai ser ali muito mais rápido. Menor fadiga manual, porque praticamente é um instrumento que vai estar instrumentando por você, você não vai, sim, fazer muita coisa, né? Os movimentos vão ali auxiliar bem direitinho o procedimento. Diminuição do risco de erros técnicos, porque ele age exatamente onde ele tem que agir, no tempo certo, do jeitinho certo. Diminuição dos riscos de erros técnicos, já falei. Maior padronização dos movimentos. Possibilidade de integração com localizadores foraminais. Isso a gente já sabe. E agora, a 4ª pergunta é da Giovana, que está no 8º semestre da Unifor, aqui de Fortaleza também. Ela perguntou assim: Quais os critérios para a escolha do motor? Primeiro, tipo de sistema de limas compatível, que é muito importante, como a gente falou aqui, muitos profissionais deixam a desejar nessa questão, mas é imprescindível colocar isso em pauta. Controle de torque e velocidade, capacidade de integração com outros dispositivos e facilidade de esterilização e manutenção. Tudo isso é muito importante para a gente estar ali escolhendo exatamente os nossos materiais. Então, gente, eu tô aqui com uma pergunta da Amanda, que ela tá fazendo 3º semestre lá na UFC. Ela perguntou assim: como funcionam os localizadores foraminais eletrônicos? Bom, ele se baseia basicamente na medição da resistência com a capacitação gerada quando ocorre uma corrente elétrica de baixa intensidade, na qual ela percorre o canal até alcançar o tecido periodontal. Então, ela vai medir ali basicamente quando a lima entra no dente e aí ela vai até o ápice. E também eu tenho uma pergunta aqui da Paloma, que ela está no 8º semestre, mas ela não falou qual era a faculdade que ela estava, que ela perguntou: quais são as vantagens dos localizadores foraminais eletrônicos? Bom, maior precisão do comprimento do trabalho, redução de radiografia durante o tratamento, então você não vai precisar colocar a lima e aí ir lá fazer uma radiografia para ver se a lima chegou no ápice do dente ou não. Menor tempo clínico, né? Como você não vai precisar estar lá fazendo radiografia e voltando para a cadeira e voltando no radiografia. Então, diminui mais o tempo clínico. A segurança, né? Porque a gente está ali com o aparelho do nosso lado, vendo até ali onde a lima está indo e ele tem o áudio também. Tipo, você tá lá e ele fica apitando até onde foi a lima. E também a permissão da medição em tempo real. A gente está vendo ali na hora a medição do que a gente está fazendo ali dentro do dente, né? Sim. Bom, e eu vou falar um pouco, né, 2 perguntas sobre o laser e IEG, para ativação de irrigantes. Eu tô aqui com a pergunta do Gabriel, que ele pergunta: quais são as vantagens do uso do laser? Uma das vantagens são o aumento da efetividade da limpeza e desinfecção, né? Também tem a remoção do biofilme e detritos, assim como eu falei mais atrás, ação em áreas não alcançadas pelas limas, né? Então isso é muito bom. Redução da contaminação bacteriana e também ele dá um melhor prognóstico clínico, né? A segunda pergunta é da Daniela, né? Quais são as limitações e cuidados? A gente tem o risco de aquecimento excessivo, se usado incorretamente, né, da maneira errada. Tem o custo elevado do equipamento, né? Como a Rita falou nos blogs atrás, é bem caro o equipamento, o laser em si, ele é muito caro. A necessidade de um treinamento profissional, né? O profissional ele tem que saber usar aquele laser, senão não adianta de nada. E ele deve ser usado conforme os protocolos de segurança que vem no laser, né? E agora eu vou perguntar, enfim, corta, né? Aí bota aqui. E agora eu vou fazer 2 perguntas gerais mesmo sobre o tema. Não. Né? Tá. E agora eu vou fazer 2 perguntas gerais sobre o nosso tema, né? O primeiro é assim: qual é o papel do profissional diante dessas inovações? Bom, é dominar, né, o conhecimento técnico e ético, usar os recursos, né, que são com critério e manter se atualizando para aplicar a tecnologia de forma segura e responsável. Porque assim como a Sara falou nos blogs atrás,
cada ano se atualiza mais, né? Tecnologias. O odonto é uma coisa que realmente todos os anos, a cada vez que se passa, se atualiza mais, vem mais coisas novas, sempre coisas para inovando. melhor. Sim, sempre inovando, né? E isso é muito bom. A segunda pergunta é: o que se mantém essencial mesmo com tanta tecnologia? Bom, habilidade clínica, né? Realmente a gente falou que é o profissional também, não adianta só ter lá o equipamento. Se o profissional não sabe, se o profissional não tem uma ética, se a pessoa não tem uma habilidade clínica com aquele equipamento, né? E o raciocínio diagnóstico também, o cuidado humano, né, com o paciente que você está ali atendendo. A tecnologia, né, ela é uma aliada, mas ela não substitui o julgamento e a experiência do profissional, né? Então, gente, se vocês quiserem enviar perguntinhas pra gente, vocês podem procurar aqui no vídeo o fórum, que vocês podem estar enviando as mensagens no chat. E assim que possível, a gente vai selecionar as mensagens mais babado, assim, pra gente resolver, tá certo? Então, foi isso. Vou passar aqui pra minha amiga Sara agora a palavra. Então é isso, gente. Como a gente viu em todo o bloco, a tecnologia ela tá aí para ajudar os profissionais, né? A cada dia que os anos vão passando, vai investindo mais e é algo que vem para ajudar cada vez mais a gente, né? Os profissionais para deixar a gente e o paciente mais seguro. E é isso. É uma nossa aliada. E o mais legal é que todos têm o mesmo objetivo: assegurar o paciente da maior conforto e os melhores resultados possíveis. Sim. Sim. Então é isso. Até o próximo, gente. Até! Tchau! E agora, mulher do